Rogério, Legal. uma coisa que me despertou uma curiosidade, assim, tu falou aí e fala abertamente tua posição política, que é de esquerda e tudo que tu traz. Mas tu concorda comigo que a esquerda hoje tá muito politicamente correta e muito chata pra muita coisa? E você com essa pergunta me leva a falar uma coisa que, ao mesmo tempo, a minha mulher, ela teve um problema no Facebook dela, sabe? Acho que era de denúncia e tal, então interromperam. Ela teve que abrir um outro Facebook. E quando ela abriu o outro Facebook, vinham pessoas que eram do Nordeste, porque ela estava muito ligada à esquerda, né? E ela chegou à conclusão que aquele pessoal da esquerda, que era claramente do Nordeste, pela maneira de falar, era completamente diferente daquela esquerda do Sudeste. Completamente diferente, né? E tinha uma coisa assim, aquela esquerda do Sudeste era uma esquerda chata. Chata, Meio assim, é uma esquerda morta. É uma esquerda muito consciente. Era uma esquerda sem vida. Enquanto que aquela esquerda que vinha lá do Nordeste, que ela começou a ver, a aparecer no Facebook novo dela, eram esquerdas engraçadíssimos, cheios de alegria, cheios de vitalidade, que não encontrava-se mais no Sul, no Sudeste, entendeu? Então, essa tua pergunta me faz pensar um pouco dessa diferença entre o Sudeste e o Nordeste. Eu acho que no Nordeste, que garantiu a vitória da esquerda, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Mano, é um fato, né? É um fato. Ela tinha uma vida, uma intensidade, um humor que a esquerda do Sudeste não tinha. A esquerda do Sudeste é muito chata. A esquerda do Sudeste fica muito parada. Não me toque, né? Não, muito Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. A esquerda do Sudeste é muito Porta dos Fundos, entendeu? Que você ri, muito intelectualizado, lá, o Gregório lá, muito mas que falta um pouco essa coisa do politicamente incorreto, que às vezes o Nordeste, mesmo ligado à esquerda, aparecia no Facebook dela. Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu acho que há uma diferença nisso Eu fui convidado para fazer parte de um programa chamado Fritada. Sim, Fritada, não sei se vocês conhecem, é do Diogo Portugal. Sim. Eles trazem um convidado e o convidado senta tipo uma cadeira elétrica e os humoristas lá vão sacanear. É o bullying elevado ao máximo de potência. E o cara tem que aguentar firme ali. Né? E depois ele vai dar a réplica e tal, e vai tentar responder. E, evidentemente, que esse tipo de programa de humor há uma certa rejeição por parte da esquerda. Você está me entendendo? Entendi. Por parte da esquerda. E você não pode deixar de dizer que haja uma arte da comédia ali. Claro. Né? Com certeza. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Léo Lins, Sim. né? Que é provavelmente hoje o comediante que é mais apedrejado pela esquerda, porque foi muito infeliz. Né? E de fato foi infeliz. Eu, particularmente, não gosto daquele tipo de comédia. Eu não assisto aquilo, acho chato pra caralho, não vejo aquilo. Mas ele é considerado hoje um dos grandes comediantes do país. Sim. Um dos grandes comediantes do país. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Né? E a comédia é uma forma de arte, assim como o cinema, assim como o teatro. Eu quero dizer o seguinte. A estética não pode ficar refém da ética. A estética não pode... verdade, concordo. Total. Você está me entendendo? Total. Porque senão você aprisiona a estética. Você coloca a estética numa camisa de força. Palavras de ordem têm que ser ditas ali, entendeu? Quando a estética tem que ser absolutamente livre, né? É isso daí, quem fala é um filósofo alemão, Gombrowski, que ele fala justamente isso. Né? Você pode ver um lance de estética numa luta de boxe, numa luta de MMA. Você pode ver estética ali.
A estética não pode ficar aprisionada naquele modelo de, né, cinema, teatro, forma de arte. Não, a estética ela é livre, entendeu? Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é esse perigo de tornar a estética refém da ética. É transformar a estética em algumas palavras de ordem. É fazer da estética algo politicamente correto. Isso é perigosíssimo. É assim, eu tenho algumas discussões assim com uma amiga minha, né, a gente direto fala assim, sei lá, se eu tô escutando alguma música ou alguma coisa de, sei lá, um cantor, alguém que a gente sabe que ele é um otário, né, uma pessoa, um otário. Mas as músicas dele são boas, né? Pode ser. Tem muito isso. Pode ser. E tem muito Pode isso ser. que hoje, justamente, esse negócio de cancelamento e tudo, tem essa. Separa a obra do artista ou não? Separa. Então, Claro. e é o que eu Separa. falo. Separa. E é o que eu falo pra ela. Lógico que separa, mas ela Separa. fala, não. Mas, e assim, a gente discute, mas eu falo assim, pô, velho, se você for levar ao pé da letra isso, acabou a arte, velho. Porque assim, o quanto de artista. Tu conhece vários artistas, conhece o ego de artista, e tantos artistas que são otário ou trata mal as pessoas. E tipo, o cara pode ter uma obra muito boa que Pode. aquilo ali influenciou uma geração, ou então um rumo da música ali. Dizem que o Pablo Picasso era um terror com as mulheres. Batia em mulher, era terrível com as mulheres. Ah, porra, eu não duvido disso. Agora, eu já vi pessoas ligadas ao jornalismo musical, principalmente lá em São Paulo, que fala o contrário. Ele acha que a pessoa acha que uma coisa está ligada à outra. Se a pessoa é um calhorda, ele será um mau artista. É porque Eles falam isso. pra essa galera, o argumento muito é do tipo assim, mesmo que seja a arte dele, quando você tá consumindo, você tá dando dinheiro pra ele. Tá dizendo aqui, você tá dando dinheiro pra um otário. Relevância. E relevância pra um otário. Mas o cara, pô, velho, se você for assim, eu falei pra ela, tu não vai assistir filme de Hollywood, né? Um quanto de ator otário que tem ali, as superproduções, não percebe que ali é uma parada coletiva pra algo maior. A obra transcende o ser humano, né? Eu acho, pelo menos eu penso assim. Maravilhoso. E é isso mesmo. O que eu venho falando muito é o seguinte também. Isso me leva a falar uma outra coisa. A arte é o campo do imaginário. Verdade. Então, eu quero dizer o seguinte. Você não pode responsabilizar. Entendeu? Se eu, enquanto Rogério, como um cidadão, faço uma declaração perigosa aqui, eu posso responder por essa declaração. Com eu estou certeza. falando como um cidadão. Aham. O artista não pode sofrer nenhum tipo de represália. Nenhum tipo de represália. A arte tem que ser absolutamente livre. O Estado não pode interferir na arte, porque sim, você abre um perigoso precedente. Entendeu? O que aconteceu na ditadura militar, quando a censura Vai dizer o que é que presta e o que é que não presta pra ele. E cortava, censurava as músicas. Não pode, o Estado não pode interferir nisso. Entendeu? Eu acho que a arte é um território absolutamente livre. Entendeu? Se você quiser falar uma merda, falar o maior impropério, foda-se. Você está falando ali, você não pode você não pode responder por isso. Eu sempre dou um exemplo clássico na literatura. Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uhum. Quem é o narrador de Brás Cubas? É o autor Machado de Assis? Não. Ou é o narrador que o Machado de Assis emprestou a voz para esse narrador escrever? Entendeu? Aí você vai responsabilizar o que está escrito no livro, você vai responsabilizar o autor? Não, Não, claro que vai, não. é. Claro que não. Quantas vozes o Chico Buarque emprestou a um personagem feminino, né? Ele foi um personagem feminino. A arte é o campo do imaginário, é o campo do possível. Você não pode censurar o imaginário. Você não pode, Verdade. sabe? Então eu acho isso. Eu acho que o problema é muito perigoso essa coisa do politicamente correto. Eu falei tudo isso para falar. É muito perigoso essa questão do politicamente Mas principalmente correto. quem é que vai dizer o que é que pode e o que é que não pode? Vai fazer como desse jeito?